Olá, pessoal, estamos ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar técnico para você que desenvolve projetos aí em eletrônica, internet das coisas. Hoje nós vamos trazer aqui o pessoal da Nexperia, tá? Para um webinar sobre I2C e o futuro com a I3C. Saiba mais sobre essa interface pervasiva e sua evolução. É um tópico completamente novo, é a primeira vez que a gente traz esse tópico aqui para o Embarcados. Tá? Eu gostaria de agradecer bastante aí ao Yoshinori, o Alex e o Matt, que vão participar desse webinar com a gente hoje. Eles vão trabalhar, né, sobre um pouco com vocês, sobre as características e o funcionamento básico da I2C. Então vai ser discutido bastante aí como que funciona, né? Esse protocolo que muitos de vocês já utilizam no dia a dia, quais são as suas aplicações e os desafios enfrentados na hora de fazer os seus firmwares, né, e também os hardwares. E quais são as melhorias trazidas pela I3C. E você vai aprender, né, como interoperar também junto com a I2C no mesmo barramento. Então, vai ser uma apresentação bem legal aí para vocês. O pessoal já está chegando, eu vou estimular aí o pessoal a deixar seus comentários, os seus boa tardes aqui no chat. Boa tarde a todos, obrigado pelo tempo de vocês. Então vamos logo lá pro webinar. Eu vou convidar para a sala, primeiro, o Matthew Salceda. Ele é Senior Principal Application Engineer da Nexperia, tá? Ele está lá nos Estados Unidos, eu vou chamar ele e ele vai falar em português rapidinho para ele se apresentar, viu, pessoal? Matt, come to the room, open your microphone and your camera and present yourself. Yeah, hello and good afternoon. My name is Matthew Salceda, and I'm an applications engineer in Nexperia. And I've been with Nexperia for a little bit about a year now. And I guess a little bit about myself. I have over 10 plus years in the semiconductor field, ranging from positions such as test, applications, and system work through Texas Instruments and Advanced Micro Devices. And I graduated from Texas A&M with a Master's of Science in Electrical Engineering, specializing in analog and mixed signal design. And as for hobbies, I enjoy anything where the setting is the ocean, right? So I enjoy fishing, swimming, hiking, and just exploring. And thank you everyone for attending this presentation. Yeah. Thank you, Matt. Thank you for your presence here today. And, pessoal, o Matt, ele é Principal Application Engineer, né? E como hobby ele tem aí, ele pesca, né? Ele faz hiking, são trilhas. Então, ele está aqui hoje então para responder as perguntas de vocês. O Matt volta no final da apresentação e aí ele vai responder as perguntas aí no Q&A junto com o Alex e o Yoshinori. Thank you, Matt. Vamos nessa. Yeah, Vamos nessa. Deixa eu chamar para a sala o Alex Fernandes. O Alex, please open your... por favor, abra sua câmera e seu microfone e vem para a sala. Olá, meu caro. Tudo bem? Tudo jóia. Bem, acho que talvez algumas pessoas já me conheçam do webinar anterior que nós fizemos cerca de um ano atrás, também no Embarcados, também com a Nexperia sobre ESD. Meu nome é o Alex, eu trabalho para a Alliance Rep. A Alliance é uma empresa que representa diversas empresas multinacionais que fabricam componentes eletrônicos aqui no Brasil. Eu sou Business Development Manager na Alliance, ou seja, eu ajudo no que se refere às diversas operações que a gente tem aí com clientes. E em termos de... minha experiência vem de basicamente 3 fabricantes de semicondutores em que eu trabalhei, né, a Motorola, a ST Microelectronics e a Renesas. E aí eu adquiri um pouco de conhecimento sobre componentes eletrônicos semicondutores. Muito bom, Alex. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por compartilhar sua experiência aqui com a gente também. Todo mundo que já assistiu seus webinars aqui, te conhece pessoalmente, também sabe aí do conhecimento técnico que você tem aí, de valioso poder aí para todo mundo que está desenvolvendo. Deixa eu chamar então para a sala o Yoshinori Kano. Ele é Field Application Engineer, também trabalha na Alliance Rep, e ele tem mais de 17 anos de Philips, pessoal. A Philips é onde começou o I2C, ele vai falar um pouco sobre isso. Tudo bom, Yoshinori?
Olá, Thiago. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui de estarmos juntos, reservando esse tempo para aprendermos um pouco mais sobre a evolução, né, das interfaces seriais e, em específico, vamos conversar sobre I2C e I3C. Só complementando aqui, então, eu também sou da Alliance, sou engenheiro de aplicações e já desde 2000 a 2017 eu trabalhei na Philips, que se tornou NXP, e atualmente eu trabalhei também em distribuidores globais e atualmente estou dando todo o suporte para a área de produtos, área de aplicações aos clientes da Alliance. E entre os fabricantes que nós representamos está a Nexperia, que é, na verdade, desde 2016, uma divisão independente da antiga, da atual NXP, a divisão de discretos, né? Lógicas e discretos e MOSFETs bipolares, né? Então, a gente vai reservar esse tempo aqui para conhecer um pouquinho mais essa tecnologia. Eu imagino que existe bastante expectativa por parte de vocês. Vamos tentar, assim, ser bastante sucintos, né? Talvez alguns já conheçam bem a tecnologia I2C, mas I3C eu tenho certeza que vai ser bem inovador, bem interessante ter esse primeiro contato com a interface I3C. Então, obrigado pela oportunidade, Thiago. Muito obrigado a você, Yoshinori. Yoshinori e o Alex, então, vão dar sequência aí à apresentação. Pessoal, essa apresentação foi feita aí exclusiva para vocês, aí, com bastante material aí da Nexperia. Então, Yoshinori, é contigo. Boa apresentação. Ok. Então, vamos dar início aqui ao tema principal do nosso encontro. Vamos estudar inicialmente sobre I2C e, em seguida, vamos fazer essa ponte, né, com a nova tecnologia I3C. E o que eles têm de similar e o que tem de inovações, né, realmente sendo agregadas à família bem assim, popular, bastante conhecida há mais de 40 anos, que é o I2C. Vamos avançar aqui. Então, a gente vai falar assim, como que é esse barramento, né, essa interface serial chamada I2C, desde a origem, né, e até onde ela tem alcançado assim, os projetos eletrônicos no mundo inteiro. E é um protocolo, né, um protocolo de comunicação que foi desenvolvido pela Philips, na época chamada Philips Semicondutores. Tá? Então, a nossa agenda aqui, a primeira metade eu vou cobrir, né, que seriam esses temas sobre uma visão geral do protocolo I2C. Também vamos falar sobre as características mais básicas sobre o Open Drain, né? A característica do Open Drain que o I2C adota. Vamos falar sobre o barramento, né? O que é transmitido de um lado para outro dentro do barramento. E vamos compartilhar alguns exemplos. Também vamos descobrir aqui um pouco das características assim mais elétricas e que possam assim limitar, né, que acabam limitando um pouco, né, apesar de ser um excelente protocolo, acaba limitando com o aumento da velocidade que nós acabamos acompanhando, né, uma demanda cada vez maior por mais dados, mais velocidade e menos consumo. Então, esses desafios a gente vai enfatizar e em seguida a gente vai partir para as soluções disponíveis pela Nexperia atuais, né, de I2C, e o que nós temos à nossa frente para melhorar e ampliar ainda mais a capacidade de comunicação entre os dispositivos com o I3C, comparativo entre I3C e também o I2C, e o protocolo propriamente dito, do I3C. Tá? Então, falando um pouquinho do I2C, a gente vai cobrir esses 5 tópicos aqui. Então, eu vou até o 4º tópico e, em seguida, o Alex ele vai dar sequência. Tá? Então, o primeiro tópico é uma ideia inicial, uma visão geral do protocolo I2C. Alguns dos participantes talvez sejam bastante veteranos como nós aí, eu e o Alex, né? Mais de 20, 30 anos de mercado na área de semicondutores, então a gente já se conhece o I2C igual tabuada, né? Tão básico, tão comum, né? Que é utilizado, tão comum que é, né? Dentro do nosso meio eletrônico. Mas a gente vai, assim, a gente entende que deve ter pessoas também tão
estão iniciando na área da eletrônica assistindo também. Então, vamos colocar todo mundo, vamos nivelar aí, né, a compreensão e revisar, para quem já é veterano, revisar um pouco as características principais que envolvem a comunicação I2C. Então, por que foi desenvolvido o I2C? Na verdade, I2C significa, literalmente, Integrated Circuits. Então, é uma comunicação entre CIs, entre circuitos integrados. Foi desenvolvido em 82, há 40 anos, hein? Já estamos falando de 41 anos, 82, pela Philips Semicondutores. Na época já existiam outros protocolos, como o ART, né? SPI também, várias tecnologias para comunicar um dispositivo eletrônico com outro. Principalmente a preocupação era como comunicar um processador central com os demais componentes periféricos na sua volta. Então, assim, foi uma necessidade que foi detectada naquela época e a Philips, então, desenvolveu um protocolo, assim, entre um mestre ou um controlador e um slave ou um target, né? Então, como fazer com que um determinado dispositivo, processador central, pudesse obter ou controlar os seus dispositivos vizinhos, né? Transmitir informações ou consultar informações de sensores vizinhos. Então, isso deu origem, na década de 80, né, ao protocolo I2C. Depois, posteriormente, foi aperfeiçoado, né, para outras versões, o I2C também, a gente vai cobrir isso daqui a pouquinho, tá? Então, a primeira versão de I2C, ela comportava uma comunicação de 100 kHz, né? Era bastante naquela época, tá? Hoje, 100 kHz assim, super básico, né? Mas naquela época, em década de 80, era o suficiente, né, para poder, principalmente, possibilitar a comunicação entre o televisor, por exemplo, e o sensor, o de canal, aquele sensor que alterava o canal, ou então o processador de música, né, um aparelho de som e o sintonizador dele. Então, essa foi a origem, né, na verdade, dessa demanda que depois se popularizou e hoje é assim, aplicada nos mais variados produtos disponíveis. Uma característica também do protocolo I2C, ele utiliza 7 bits de endereçamento, né? Ou seja, isso possibilita matematicamente 128 endereços, só que 16 deles são reservados, então ele permite comunicar com até 112 diferentes endereços de periféricos ao seu redor. Existe também uma possibilidade de configurar com alguns dispositivos especiais, uma comunicação de 10 bits de endereçamento entre o master e o slave. Né? Também é possível utilizar uma configuração de múltiplos controladores, múltiplos masters, né? E todos eles pendurados, conectados no mesmo barramento chamado I2C, ou dois porque são 2 fios mesmo, tá? Literalmente. É uma comunicação bidirecional, composta por clock e dados. Nós chamamos de SCL e SDA. S de serial clock e serial data. Tá? Vou avançar um pouquinho para a gente poder assim, entrar em mais detalhes. Então, na origem, né, do I2C, a primeira versão de I2C é chamada de Standard, foi em 82, né, a chamada primeira geração, e possibilitava a comunicação de 100 kHz de transmissão de bits por segundo, né, e a capacitância máxima do barramento do I2C é limitada a 100 picofarads. Na geração seguinte, a Fast Mode, a velocidade conseguiu ser aprimorada para 400 kHz, mesma limitação máxima de capacitância de 400 picofarads, e posteriormente então surgiram 2 outras versões, a High Speed e a Fast Mode Plus, ou seja, uma possibilitava 3.4 MHz e a última
geração foi a de 1 MHz Fast Mode Plus. Mais detalhes, tem esse link aqui da Nexperia, vocês vão poder obter com mais detalhes, né, poder assim, acompanhar um pouquinho mais as características de cada um deles. Então, uma rede I2C, quando a gente vai implementar, né, o circuito elétrico, basicamente é extremamente simples, como a gente pode ver nessa figura aqui. Tem nesse desenho tem 9 sensores, todos pendurados por 2 fios aí, né, como se fosse um varal, chamado SCL, SDA, e todos assim com um resistor de pull-up para a tensão de alimentação, VDD, incluindo o próprio controlador. Então, o controlador, ele utiliza esse varal, entre aspas, né, e comunica com todos os periféricos que estiverem no barramento, lembrando daquela limitação de velocidade e de capacitância máxima. Mas é assim, bem simples, né, bem fácil, inclusive, de gravar, né, a configuração e a comunicação entre o controlador e os targets. Tá? Então, vamos entrar em um pouquinho mais de detalhes na sequência. Então, essa característica do Open Drain, né, bidirecional, a gente vai discutir agora na sequência alguns exemplos. Então, como é que funciona exatamente a comunicação I2C um pouquinho mais a fundo eletricamente, né? Então, aqui tem na parte central da figura, no alto, a tensão principal, né, a tensão VDD do circuito, e 2 resistores RP, PUAP, que a gente chama, né, resistência de PUAP. Então, ela conecta, então, os pinos, tanto o SCL quanto o SDA, que internamente, se a gente for assim, exemplificar, é como se tivesse um buffer e também, ao mesmo tempo, um transistor ou um MOSFET coletor aberto ou dreno aberto. Por isso que nós chamamos de Open Drain. Então, quando o dispositivo ele pretende encaminhar alguma resposta, algum comando, esse Open Drain de baixo que entra em ação. A gente encaminha um sinal lógico 1, aí ele vira praticamente um curto-circuito, tem uma resistência baixa dentro dele, e ele vai para 0, então, o potencial dos pinos, tanto o SDA quanto o SCL. E na outra forma de operação é ele ler, né? Ler o que está sendo transmitido em níveis lógicos nos pinos SDA e SCL. Na esquerda inferior, a gente está vendo, então, em vermelho, o MOSFET está ativado, né, com sinal lógico 1, então ele entra em curto. Então, o resistor RP, do lado direito, lá no alto, ele cai assim instantaneamente para 0. Tem uma curva linear ali que a gente pode ver na figura, né? Quando, então, é detectado, então, uma queda no nível de sinal do pino SCL ou SDA também. A mesma coisa agora, ao contrário, do lado direito, a gente tem o buffer. Vamos supor que agora eu estou lendo, né? Eu fecho, eu ponho o nível lógico 0 no MOSFET e aquele pino serve, então, para monitorar. Ele fica, o sensor, ou o dispositivo I2C, ele monitora como é que está se comportando o sinal na ponta do resistor RP, o PUAP. Nesse instante que o gate, né, a porta do MOSFET vai para 0, começa a realizar uma carga de tensão naquele pino, devido à capacitância interna, né, do próprio dispositivo I2C. Então, ele faz essa curva suave, né? Só que isso pode provocar, então, uma certa limitação que a gente vai comentar na sequência. Então, quando é 0, quando é do lado esquerdo, a gente está vendo essa curva, uma queda linear, e quando é 1, quando ele muda de modo para leitura, ele sobe exponencialmente, como a gente está vendo na figura da direita. Aqui, então, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso. Estão enxergando, né? Então, aqui é, assim, basicamente um modelo de comunicação entre um controlador e um target. Como é que eles se conversam? Um tem que saber que o outro um está fazendo papel de controlador e o outro está fazendo papel de target. Nesse diagrama de
sinais que a gente está vendo no alto são as mensagens que são trocadas entre si, entre um e outro, em uma máquina de estado, tá? Então, a caixinha vermelha, por exemplo, é o momento do start de uma comunicação, né? Chamamos de start condition. É quando a curva de baixo, SDA, ela cai para 0, né? E aí o controlador que emitiu essa queda, ele também, ao mesmo tempo, ele dispara um clock. Então, isso é o que ocorre no start condition. Lá na ponta azul, é exatamente o oposto. Quando ele conclui uma comunicação, então o clock está em 1 e, finalmente, o dado, né, SDA, vai para 1. Então, o modo de descanso é tanto o SDA quanto o SL se manterem em 1. Quando o SDA cai para 0, é que começa, liga o cronômetro, né? E começa uma comunicação entre mestre e escravo, ou controlador e target. Fora isso, também nós temos, na parte intermediária, o envio de endereços, que a gente vai entrar em detalhe daqui a pouquinho. Também temos a informação no 8º bit ali. A gente informa se o controlador ele quer ler ou ele quer escrever algum dado no dispositivo, tá? No device. E o verdinho ali é a única resposta que o device, que é o slave, né? Ele manda em todo o processo. Ele entendeu ou não entendeu? Ele se identificou que está pronto para operar, ou ele precisa que seja repetido, né? Essa informação. Então, através dessas mensagens, como se fosse um código Morse, né, entre um mestre e um slave, né, ele se passa assim instantaneamente e em torno desse protocolo na velocidade de 100 kHz, 400 kHz, até 3.4 MHz. Tá? Vamos seguir aqui, por conta de aproveitar bastante a nossa oportunidade, né? Então, alguns parâmetros muito conhecidos, muito utilizados no mundo do I2C são esses parâmetros que a gente apresentou nessa tabela aí, né? Uma delas muito importante é o clock, propriamente dito. Em que velocidade que aquele mestre ou aquele periférico ele está preparado para comunicar. Só um parênteses aqui também. Hoje, assim, existem são milhares e milhares de dispositivos I2C de diferentes fabricantes disponíveis no mercado. Eu estava vendo aqui que um celular hoje, assim, o mais básico que vocês conseguirem imaginar, ele tem sensor de GPS, tem sensor de temperatura, giroscópio, enfim, é uma infinidade, né? Sensor de touch. No mínimo, ele tem 10 componentes I2C, assim, de partida. Os mais sofisticados devem chegar a perto de 100 componentes I2C num único celular. Tá? Então, realmente é um protocolo muito, muito assim, utilizado, muito conveniente, muito, muito simples, né? E praticamente todos os fabricantes hoje de periféricos adotam o protocolo I2C. E esse SCL está em todos os datasheets desses sensores, desses milhares, né, de componentes I2C que existem hoje no mercado. Outro parâmetro muito importante, né, é o tempo que o clock permanece em baixo e o tempo que o clock permanece em alto tem um valor mínimo, né, para não distorcer, né, não chegar distorcido o sinal entre master e slave. Dois parâmetros muito importantes na questão de dados, né, para a integridade, para que realmente o dado chegue quadradinho, né, em vez de picadinho, lá, uma onda triangular ali, dente de serra, para evitar que ele seja distorcido. Então, existe um protocolo, existe uma norma, né, de tempo mínimo de subida e descida, que a gente chama de rise time e fall time. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tem o setup. Quando a gente lê setup, é como se fosse assim, registro, tá? O tempo que ele precisa para manter em determinado estado 0 ou estado 1, né, mínimo, para que consiga ser detectado que tem um 0 aqui, ou tem um 1 aqui, tá? Então, quando a gente fala de setup, uma forma simples de traduzir é como se fosse
assim, tempo mínimo para que seja compreendido aquela informação. O setup para 0, o setup para 1. Tudo bem? Vamos dar um seguido aqui. Então, aqui são 4 assim, ilustrações, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, mas, assim, para ficar mais claro, o start, aquele start bit que a gente falou agora há pouco, ele se refere a exatamente esse primeiro diagrama da superior à esquerda. É muito importante a gente compreender que, para que o componente mestre ou escravo, né, compreenda que tem um 0 ou tem 1, é o tempo entre 30% a 70% de VDD. Né? Quanto tempo eu gasto para que a transição de 30% até 70% seja alcançada, é medida, né? E ela que garante que eu estou lendo um sinal sem distorção. Então, à medida que aumenta a velocidade ou a capacitância, né, do meu barramento, ele provoca distorções analógicas, né, natural, por conta das impedâncias parasíticas e da capacitância do próprio barramento e do próprio componente. Em média, um dispositivo I2C, quando ele é pendurado naquele barramento ali que a gente viu, ele acrescenta em torno de 15 a 20 picofarads. Então, tem um limite, né, de quantidade de periféricos que eu posso colocar num único barramento. A gente vai discutir daqui a pouco também. Então, esse primeiro gráfico da esquerda superior, né, é em relação ao start bit. O gráfico seguinte, à direita superior, ele se refere então, ao tempo de rise time e falling time, né, falling edge. Então, é o tempo mínimo, né, que ele não pode demorar mais que isso, desculpa, é o tempo máximo. Caso contrário, ele distorce e não é compreendido, ele não consegue ser capturado pelos demais integrantes do barramento I2C. Então, isso vale para o tempo TR, rise time, e o TF, que é o falling edge. Esse é o gráfico da direita superior. Logo abaixo, nós temos um data setup time. Então, qual que é a ideia aqui? É quando ele consegue detectar que é um 0 real ou um 1 real, né? Então, é o tempo mínimo necessário para reconhecer um 1. Por exemplo, esse primeiro, eu vou marcar aqui, esse primeiro tempo aqui, está tão pequeno que eu mesmo não consigo ler, desculpa, né? Aqui. Ele é um TSU, que é setup, e DAT, né? Então, setup DAT para identificar que ele é o valor 1. E esse segundo aqui é o quanto ele precisa de tempo mínimo, né? Em torno de... Deixa eu ver aqui. Então, aqui é o tempo mínimo necessário para reconhecer como 0. Então, esses dados são muito importantes no sentido do limite, quando a gente está no limite da velocidade e no limite da quantidade de periféricos assim, que estão pendurados no mesmo barramento. E, por último, a mesma coisa também, o tempo necessário para para detectar um stop bit, que é esse finalzinho aqui da comunicação. Vamos seguir aqui. Então, quando nós vamos no datasheet, são esses os parâmetros, né, e os valores recomendados, né, como limites, tanto mínimo como máximo. A gente está percebendo aqui que esse periférico I2C, ele permite... Então, ele tem os valores para modo standard, para modo fast mode e para fast mode plus. Vamos seguir. E mais detalhes estão todos nesse user manual, o M10204. Eu queria gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Aqui são 2 exemplos de comunicação. Uma é para escrita e outra para leitura. Então, como a gente comentou naquele primeiro desenho no início, o master, né? Ele ocupa quase todo o tempo, a comunicação é dominada pelo master.
Então, ele avisa que ele vai começar uma comunicação, depois manda 7 bits de endereço, aí ele, no final, no 8º bit, ele avisa se ele quer escrever ou ler, W aqui é escrever, e aí, finalmente, então, o dispositivo com quem ele quer conversar, ele responde, olha, eu estou pronto para comunicar e receber as suas instruções. No caso, escrever, né? Então, em seguida, ele envia os dados, o mestre continua enviando os dados, e o target, ele responde assim, já coletei todos os dados e já estou pronto para continuação de mais dados ou o encerramento da comunicação. Então, é nesse formato que se faz uma comunicação I2C. Então, o target, ele só responde, nesse caso aqui, em 2 momentos com acknowledge. Se ele responder não acknowledge aqui, por exemplo, em 1, o target, no pino SDA, ele devolve 1, então o master, ele é um aviso para o master que o master precisa repetir, né, aquela última comunicação, que houve alguma interrupção, alguma interferência que impossibilitou que o slave, né, tivesse recebido com integridade todos os dados. Então, seja velocidade, seja alguma deterioração, algum ruído externo, né, que impediu que todos os dados, os bits transmitidos fossem devidamente compreendidos pelo slave. E, finalmente, então, aqui, no caso, uma comunicação bem sucedida, quando o master ele conclui, né, ele manda para o barramento SDA, e então o barramento ele fica em descanso daqui para frente, até a próxima comunicação. Isso vale por um exemplo de write. Tem um exemplo de read, vamos supor que eu quero ler uma temperatura de um sensor, quero ler o relógio, ou quero ler, por exemplo, o conteúdo de uma memória. Então, todos esses periféricos são transmitidos, né, esses dados são, nesse caso aqui, nesse terceiro bloco e no 4º bloco, são transmitidos pelo slave ao barramento e o master que coleta a informação, ao invés do slave. Então, é uma comunicação, assim, bastante importante. O master, ele sempre dá o início à comunicação, mas ele avisa que ele quer escrever ou quer ler do slave, né? E aí, então, o slave, depois de identificado, começa, então, essa troca, né, de dados entre master e slave, assim, eletronicamente. Então, é uma comunicação eletrônica entre 2 componentes digitais. Agora, um ponto muito importante são assim, a seleção, principalmente daquele resistor de pull-up. Então, a gente vai entrar agora em alguns detalhes, que é necessário tomar vários cuidados para que a gente possa garantir que na frequência de comunicação entre o master e os componentes do barramento I2C, eles assim possam ser transmitidos. A gente sabe que existem distorções por conta de impedâncias, né, e velocidade, mas que a gente garanta, né, que a comunicação seja transmitida, compartilhada assim, com segurança. Isso envolve muito o mundo analógico. Então, nesses primeiros gráficos que nós estamos acompanhando na figura, então a gente tem um sinal de 400 kHz de clock, ou seja, então, esse período desse clock aqui é em torno de 2,5 microsegundos. Opa! Então, esse... Eu estou conseguindo digitar aqui. Então, esse bloco superior aqui, ele mostra que é um clock de 400 kHz. Se eu colocar um resistor excessivamente baixo, por exemplo, 1K, a gente corre o risco, né, da tensão inerente àquele MOSFET, né, ela dividindo com esse 1K de pull-up, ele não permita chegar abaixo de 30% do VDD. Então, nunca chega no zero. Então, com isso, a escolha de um pull-up baixo demais impede a detecção de zeros, ou seja, a comunicação ela fica imperfeita, incompleta. Então, esse é um risco de uma escolha de um pull-up baixo. Agora, se eu escolher um pull-up muito alto, é a outra ponta, a ponta da carga, né, que a gente viu no comecinho do start bit, aquela carga lá,
ela não vai conseguir chegar a 70% necessário, né, do VDD. Então, isso impede com que o barramento reconheça que houve uma informação digital 1. Então, veja que se eu escolho um resistor excessivamente alto ou excessivamente baixo, eu deformo, né, o sinal do clock e dos dados e impede que todos os participantes do barramento I2C consigam compreender, né, a mensagem transmitida. Aqui um exemplo intermediário, aqui com um resistor de 8K, de 6K, aqui eu consigo cumprir tanto a meta da subida quanto a meta da descida. Veja como é importante, então, uma boa seleção, né, uma seleção adequada do resistor de pull-up conforme a frequência e conforme a capacitância do seu barramento. Aqui, de uma forma mais prática, né, existe, quem gosta muito de calcular, então existe uma fórmula, né, para você chegar assim ao valor máximo compatível, né, para aquela comunicação em 2C. Então, existe essa fórmula de resistência máxima de pull-up em relação ao tempo, né, de RC, e dividido pela capacitância do bus. Lembrando de novo que essa capacitância ela é a soma de todos os capacitores que estão pendurados no barramento I2C. Capacitores entre aspas, né? Cada periférico I2C ele acrescenta uma capacitância próxima de 20 picofarads, de 15 a 20 picofarads. Se eu tiver, por exemplo, 10 componentes de I2C vezes 20 picofarads, estão falando de 200 picofarads. Então, e lembrando que o máximo permitido é 400 picofarads. Então, levando em conta essa capacitância acrescentada no barramento, né, é que a gente chega nessa curva. E aqui, essas três curvas permitem com que eu faça uma seleção até mais rápida, né? Eu tenho a curva I2C azul, I2C verde e a I2C preta. A região de resistência mínima, né, ou desculpa, máxima que eu posso utilizar é sempre abaixo de cada uma dessas curvas. Então, a azul permite que eu utilize desde nessa ordem de 8K, deixa eu fazer aqui, está mais visível aqui. 8K para baixo aqui, tá? Se eu aumento a velocidade para I2C em Fast Mode e também I2C em Fast Mode Plus, então ainda fica mais baixo ainda, né, minha resistência pull-up máxima. A mesma técnica é adotada também para a resistência de pull-up mínima. Então, de novo, eu tenho uma curva preta, azul e verde. Então, eu tenho que estar sempre acima, a resistência que eu vou selecionar tem que estar sempre acima dessas três barras aqui, de acordo com a velocidade, o modo de operação que eu estou adotando e a velocidade do meu barramento. E para cálculo, a fórmula seria VDD menos VOL máximo dividido por IOL. E também, lembrando aqui, quando a gente fala de capacitância, envolve também a capacitância da própria trilha. Então, existe uma fórmula, né, assim, própria para cálculo da capacitância da trilha, o quanto ela acrescenta no barramento. Lógico que a gente não precisa fazer todos esses cálculos, hoje em dia já está disponível no próprio software, né, de desenho de layout, ele muitas vezes já entrega o valor da capacitância daquela trilha. Então, o próprio software de design, né, de layout, ele já ajuda e evita ter que fazer cálculos complexos como esses que estão aqui, tá? E por último, então, lembrando, né, o I2C, apesar de ser uma comunicação digital, ela é sensível, né, a interferências analógicas. Então, tem vários casos, várias configurações que eu consigo reduzir ou diminuir a interferência, né, sentida pelos meus pinos do barramento I2C. Aqui estão algumas sugestões, né, para reduzir a interferência, né, deixar mais robusto o meu barramento I2C para sinais externos ou então para ruídos indutivos. Então, veja o último exemplo aqui com o U4, como o barramento, os pinos
de terra, né, consegue, então, bloquear a interferência e diminuir, então, o risco, né, de perda de dados numa comunicação I2C. Veja, assim, que envolve bastante, então, o conhecimento analógico na hora do seu projeto também. Apesar de I2C ser totalmente digital, né, a gente tem, assim, vários riscos, né, de perda de dados e que devem ser evitados ou exige, né, um projeto cada vez mais robusto, e isso também envolve um bom desenvolvimento de layout. Acredito que seja isso. Agora eu gostaria de convidar o Elix, né, para dar sequência, já falando assim de novas soluções e soluções I2C e também o comparativo com o protocolo I3C. Vamos lá? Ok, muito obrigado, Cano-san. Obrigado pelas explicações aí sobre o básico do I2C. Muito bem, pessoal. Então, baseado em tudo isso que o Cano-san apresentou até agora, vocês devem ter percebido que, obviamente, existem alguns desafios aí na hora de você projetar com o I2C, especialmente quando você tem um número relativamente grande de dispositivos. Então, vamos ver quais são os desafios principais. O primeiro na medida em que você tem um sistema relativamente complexo, você vai ter um aumento da capacitância do barramento. Tá? E como o Cano-san mencionou, quer dizer, o barramento, pela spec, né, da I2C, pelo padrão, não pode ultrapassar 400 picofarads. No caso do Fast Mode Plus, pode chegar a 550 picofarads. Tá? Mas, em geral, 400 picofarads deveria ser o limite aí que a gente devia tentar evitar. E aí, o problema é exatamente esse. Quando você tem um número relativamente grande de dispositivos, por causa das trilhas, por causa da capacitância de cada dispositivo, a gente não vai ter muito como evitar isso. Então, a gente precisa de estratégias para resolver esse tipo de situação. Tá? Não se preocupem, a Nexperia tem algumas soluções para isso. Tá? Então, a primeira coisa que dá para a gente fazer, tá, é o famoso dividir para conquistar. A gente tem duas opções possíveis aí. A gente pode dividir a nossa rede de I2C, e sim, é uma rede, tá? Essa conexão toda entre dispositivos acaba tendo a cara de uma rede, né? Então, a gente pode dividir a nossa rede de I2C usando basicamente dois tipos diferentes de dispositivo. Um deles é um switch, tá? Então, este primeiro cara que está aqui, deixa eu ver se eu... por alguma razão a minha caneta não está funcionando. Tá. Esse primeiro dispositivo que está aqui em cima, que é o I2C, o I2C Switch, será que agora funciona? Vamos ver. Borracha, caneta. Não, realmente não funciona. Bem, tudo bem, bora. Esse cara aqui é um part number da Nexperia, que permite que você divida a sua rede aqui em múltiplas portas, e aí você consegue selecionar para qual porta, para qual grupo de dispositivos você está falando. Isso é uma grande vantagem, porque aumenta significativamente a quantidade de dispositivos que eu posso colocar aqui. Tá? Aparentemente, esse cara aqui está mostrando só porta 0 e porta 1, dispositivos com um número relativamente grande de portas, se não me engano, até 8 portas diferentes. Então, dá para conectar um montão de dispositivos de I2C. E a outra possibilidade é a gente usar um repetidor e um buffer, especialmente em situações onde eu tenho cabos. Esse cara aqui, ele pode ser importante. Tá? Especialmente em situações que eu tenho cabos, esse cara pode ser importante para poder, inclusive, reforçar o sinal. Tá? Então, e esses dois caras, eles têm mais uma vantagem interessante.
Como vocês podem ver aqui, eu tenho VDD1 e VDD2, esses caras também são tradutores de nível. Por exemplo, às vezes você vai ter dispositivos I2C que trabalham num determinado nível de tensão, vamos dizer 3V3, e aí outros que, por serem de uma tecnologia mais moderna ou qualquer coisa do tipo, uma geometria menor, trabalham com 1.8 volts. Tá? Então, esse cara, basta que vocês alimentem um lado com 3.3, o outro lado com 1.8, e esse cara que faz a tradução de nível, aliás, tradutores de nível é um dos produtos importantes aí da Nexperia, tá? Eles têm uma gama bem interessante de tradutores automáticos de nível. E aí, com isso, você consegue realmente garantir que você tem a sua rede de I2C com os diversos dispositivos dentro das capacitâncias que você precisa. Quer dizer, você está limitado em cada braço desses aqui até, no máximo, 400 picofarads, como a gente já falou. Uma outra alternativa é um GPIO Expander, ou seja, um expansor de I/Os. Tá? Então, usando o I/O Expander aqui, eu posso habilitar ou desabilitar os dispositivos com os quais eu quero falar. E aí, esse cara aqui, ele permite, usando as várias portas, eu mantenho o nível alto na maioria das portas e ponho o nível baixo na porta que eu quiser selecionar. Nesse caso aqui, a primeira porta de cima está em nível baixo e as demais portas estão em nível alto. E aí, com isso, eu consigo selecionar o dispositivo que eu quiser. Tá? Ok. Falando um pouco mais sobre esses dispositivos que a gente acabou de mencionar. Então, a Nexperia tem o I/O Expander. Esse cara já está liberado para produção. Tá? Então, ele opera em tensões de 9 até 3.6 volts. Tem I/Os tolerantes a 5 volts, são 16 I/Os. Tá? E ele tem uma outra característica importante, as saídas dele são capazes de 25 mA de drive. Tá? Então, eles conseguem acionar aí algumas cargas interessantes de algum LED para brilhar um pouco mais, até alguns outros dispositivos que você talvez precise ligar ou desligar. Tá? O repetidor de I/O, que a gente mencionou ali, ele também tem, como eu disse, a possibilidade de tradução de nível de tensão, tá? De 0,9 até 3,6, tá? Tanto na porta A quanto na porta B. Tá? Uma outra característica interessante desse cara é que ele chega a 1 MHz, então ele vai até a Fast Mode Plus, tá? A I2C Fast Mode Plus. Então, esse é um outro carinho interessante. E finalmente, o switch, tá? Que é esse da direita, que vai aí de 1.65 até 5.5 volts, tem de 1 a 8 saídas aí bidirecionais, tá? E então ele consegue fazer aí a seleção de I2C, tá? Com facilidade ainda dentro da plataforma. Tá? Então, só um exemplo aqui desses caras, tá? De alguns part numbers. Tá? Então, o NCA 9555 é o cara que a gente fala de GPIO, então ele tem duas portas internas de 8 bits, um total de 16 bits aí que você pode usar para controlar não apenas uma rede 2C, mas o seu hardware em geral. Tá? Esse cara funciona até 400 kHz de clock, então ele é para uma I2C trabalhando em Fast Mode, não Fast Mode Plus, 1.6 a 5.5 volts. Tá? Então, um cara bem interessante para ser usado também quando falta aquele I/O, né, aquele grupinho de I/Os ali que a gente, nossa, precisava de mais alguns I/Os que eu não estava contando. Esse cara aqui pode salvar a sua vida, quer dizer, por uns poucos centavos a mais, você evita gastar um montão num microcontrolador maior. Aqui um exemplo, tá? Então, de como esse cara funcionaria numa aplicação, quer dizer, você tem um master aqui, e a gente pode ter aqui múltiplos dispositivos, tá? Do NCA 9555. E aí você tem aí, consegue controlar até 128 linhas de I/O diferentes aí dentro de um barramento, tá? De I2C. Esses caras têm um endereçamento no I2C e dá para você usar diversos caras no mesmo barramento.
Esse slide aqui é basicamente para mostrar que eles têm vários sabores, por assim dizer, tá? de dispositivos. Então, eles têm dispositivos com pino de reset, sim, não. Aí tem dispositivos com pull-ups internos, alguns não têm pull-up interno, outros têm pull-up interno, e ainda tem um, que é o 95, que tem a possibilidade de você configurar os pull-ups, você liga e desliga, esse outro cara aqui tem os pull-ups fixos. Detalhe, o NCA 9555, ele já tem alguns equivalentes no mercado, que são substituição direta. Então, tem dispositivos da TI, tem dispositivos da NXP, tá, que basicamente tem a mesma configuração de pinos que esse cara. Então, é uma alternativa, tá, caso você já use, já conheça esses caras aqui, você tem mais uma opção aí possível para usar. Aqui, na verdade, agrupando os mesmos caras, então, quais têm GPIO, quais têm a terminação, quais não têm GPIO dentro deles. Esse cara aqui, que tem 2 registradores internos para você ligar e desligar os GPIOs, como eu havia mencionado, ou seja, ele é configurável. Tá? Então, são os diversos caras que a gente tem nessa família. Esse cara aqui é o nosso repetidor e tradutor de nível, tá? Então, a família NCA 9701, ela faz a tradução de nível e o reforço de sinal. Então, ele usa o que a Nexperia chama de AutoSense, tá? Então, você pode colocar aqui no VCCA uma tensão e no VCCB outra tensão, qualquer coisa entre 0,9 e 3,6 volts, tá? E aí esses caras vão fazer a tradução de nível para um lado ou para o outro, aí, conforme mostra essa figurinha no canto inferior direito. Tá? Então tem uma série de características interessantes aqui e que podem ser bem benéficas. Uma característica que eu acho que vale a pena citar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sexto tópico aqui, é que o VOL, a tensão de saída desses caras em nível baixo, é 0,9 ou 0,09, ou seja, 9% da 0,9% da tensão de VCC que estiver alimentando o dispositivo. Tá? Então, isso é algo que pode ser aí muito baixo e acaba sendo compatível com qualquer nível de tensão, especialmente quando você trabalha com tensões de tipo 0,09, 0,9 volts de VCC ou 1 volt de VCC. Tá? Alguns dispositivos de mercado, ele não vai conseguir baixar tanto a tensão de VOL e isso pode prejudicar aí os níveis lógicos, tá? A identificação dos níveis lógicos. Ok, jabá está feito. Então, agora vocês já sabem um pouquinho mais sobre o que a Nexperia tem de I2C. Agora vamos falar sério, vamos falar um pouco de I3C, que é para isso que a gente veio aqui, certo, pessoal? Então, vamos lá. Por que a I3C? Tá? Então, a I2C, ela, normalmente você vai ter uma configuração que você vai ter o seu target, e aí você vai ter clock e dados, mas dependendo do que você tiver, você também vai precisar de linhas de interrupção de cada um dos dispositivos, como você pode ver na figurinha da esquerda, e aí você tem uma certa bagunça aí de fios, né? A fiação, ou melhor, o roteamento da sua placa pode ser um pouco mais complicado. E, além disso, a I2C, para os padrões atuais, como o Kano-san falou, 100 kHz, na época que, nos anos 80, era uma velocidade bem rápida, né? Na época dos modems de 1.200 bits por segundo, mas atualmente é considerado lento, né? Bem lento até. Se a gente for para uma SPI, que chega aí na casa de vários megahertz, a gente tem a situação um pouco pior, porque a gente tem pelo menos 3 sinais, tem um sinal a mais aí para rotear para cada dispositivo que a gente tenha. Tá? Em alguns casos, inclusive, os vários chip selects aqui que a gente teria que ter, e interrupção. Então, o número de fios ou de trilhas que a gente tem numa rede complexa de dispositivos, de circuitos integrados, acaba sendo bem complexo. Então, o I3C
vem tentar resolver isso. Ou seja, só usando serial clock e serial data, tá? A proposta é conseguir fazer tudo que essas outras interfaces fazem e ainda manter uma boa velocidade. Tá? Muito bem. Então, basicamente, você teria esta configuração, né? Um controlador, tá? Um barramento I3C, e todo mundo é conectado nesse barramento usando serial data, serial clock. Tá? Então, o interessante é que um target I3C, do jeito que a gente está falando aqui, também pode se transformar em master. Tá? É esse comentáriozinho que está à direita, o que significa que qualquer desses caras que a gente está vendo aqui na figura, o microcontrolador ou qualquer dos dispositivos, em algum momento pode se transformar em mestre da solução, tá? Em mestre da rede, e conversar com o controlador ou com outros dispositivos, se for o caso. Tá? Em termos de energia e velocidade, tá? Como é que a I3C se compara com outros dispositivos? Bem, em termos de consumo de energia, tá? A I3C aqui é de 3 a 5 vezes melhor do que a I2C, trabalhando em Fast Mode Plus, que é aquele 1 MHz, né? Tá? Ela gasta aí muito menos energia, tá? Em milijoules por megabit, ou seja, ela gasta bem pouquinho realmente. Muito importante para os dispositivos IoT dos dias de hoje, ou dispositivos portáteis que a gente tem, né? Do ponto de vista de velocidade, bem, aí a gente já está falando de, tipo, 10 a 20 vezes mais rápido, né? 25 vezes nesse caso aqui, tá? Quando está trabalhando em Dual Data Rate, tá? Mais rápido do que uma Fast Mode Plus. Tá? Ou 250 vezes mais rápido do que uma I2C Standard, que é 100 kHz. Então, extremamente rápida comparada com as soluções que a gente tem hoje. Tá? Então, a ideia é a I3C, ela também vem para padronizar, né, a I2C trabalhando em velocidade mais alta. A diferença, a I2C veio da Philips, tá? E a I3C vem da MIPI Alliance. Vocês já devem ter ouvido falar da interface MIPI, né, que... desculpem, pessoal, tomar uma aguinha aqui. A I3C veio da interface da Alliance MIPI, da MIPI Alliance, né, da Aliança MIPI, que é responsável aí por uma interface que já equipa uma série de dispositivos, começou principalmente em dispositivos de multimídia, como câmeras e tal, para simplificar o acesso, né, e ter bastante velocidade usando um número relativamente pequeno de sinais aí de barramento. Então, a I3C, de certa forma, traz a herança da MIPI, tá, para esse mundo aí de interconexão de circuitos integrados. Muito bem. Quais as diferenças, então, entre o padrão I3C e o I2C? Tá, vamos começar olhando da linha de clock, o SCL. Tá? Então, no I2C, o SCL ele é Open Drain, tá? E ele pode ser bidirecional. Quando ele pode ser bidirecional? Existe uma característica chamada Clock Stretching Feature, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, em que se o target não conseguir responder no tempo que o controller precisa, ele pode dar uma segurada no clock embaixo, ou seja, ele pega a linha de clock dele, puxa para baixo, e aí com isso o controlador vai ver que quando ele tentar subir o clock, ele não consegue, ele fala, opa, o target está pedindo mais tempo, tá? Então, essa é a ideia dessa funcionalidade aí de clock stretching na I2C. No caso da I3C, isso não existe, tá? Mesmo porque a I3C já é rápida pra caramba, tá? Então, primeiro, a linha de clock sempre funciona em push-pull, tá? Ou seja, sempre não existe a necessidade de um pull-up aqui, porque a estrutura dentro do controlador tem um transistor que puxa a linha para baixo e um transistor que puxa a linha para cima. Tá? Então, esse é o significado, né, do modo push-pull, que está aí do lado direito. Tá? E a linha é sempre unidirecional, ou seja, não tem essa do target ficar tentando segurar a linha para baixo, mesmo porque ambos são push-pull. Né?
então só vai clock do controlador para o target. Só um detalhe, lembre-se que o controlador não necessariamente é um microcontrolador. Ele pode ser um dispositivo que está falando com o microcontrolador, tá? Que resolveu falar com ele. Lembre-se, qualquer dispositivo pode assumir a função de master, né, dentro da I3C. E aí, esses nomes aqui de controller e target, eles mais basicamente identificam o papel do cara no momento da comunicação. Tá? Então, qualquer um deles pode começar a conversar, tá? E pedir aí para falar. Do ponto de vista de serial data, tá? O outro sinal, né? A gente falou do serial clock, agora falando do SDA, do serial data. Bem, no caso do serial data, ele é sempre open drain, tá? E a linha é bidirecional no I2C, como a gente está vendo do lado esquerdo. Tá? Precisa de um pull-up, tá? E aí você tem, ao final da comunicação, como o Kano-san explicou, né? Quando o target acaba de receber um dado e ele entendeu direitinho o que o controller está pedindo, ele vai puxar a linha de dados para baixo, ou seja, o controller estava mandando dados, mas ao final, né, no nono bit da comunicação, o target puxa a linha para baixo para indicar para o controller que ele entendeu a informação, ou seja, ele está lá e a informação foi recebida. No caso do I3C, tá, o SDA ele é open drain parte do tempo, tá? Normalmente, ele é muito mais, a maior parte do tempo, ele é operado em modo push-pull, como diz aí a primeira linha do lado direito. Tá? Então, quando que ele... assim, e ele também é usado aí como acknowledge, do mesmo jeito que é usado no I2C, tá? Então, ele é open drain para o dispositivo poder avisar o target depois de cada bloco de dados, cada byte transmitido, ou seja, start, dados, stop, ou melhor, start dados, né, para ele poder dar aí o open drain. Basicamente é durante a parte de endereçamento, tá, que ele vai ficar em modo open drain, tá, e depois disso, quando ele vai para push-pull, quando ele está mandando dados e paridade e tal. Paridade a gente vai ver daqui a pouco, tá, isso pode ser novidade para alguns de vocês. Então, deixando mais claro, no caso do SDA, quando que ele é push-pull ou quando que ele é open drain. Tá? Então, o SDA, como mostra do lado esquerdo, ele é open drain e ele fica na faixa aí de 1 MHz, tá? Ou até 3.4 MHz em high speed, mas isso é no caso acompanhando o I2C, tá? Quando o bus está idle, então ele fica em open drain, tá? Quando tem uma condição depois de uma condição de start, que significa ele mandou um start bit, mandou o endereço, tá? E finalmente, tá, quando ele está falando com dispositivos de I2C. E também na hora do bit de acknowledge, tá? Ou seja, na hora que o target tem que responder, tem que confirmar que ele realmente recebeu. Quando ele não está nesse estado, ou seja, quando ele não está endereçando um dispositivo esperando o WAC, ou seja, quando ele está transferindo dados efetivamente, ele vai para o lado direito aqui, que é o lado de push-pull. Tá? Então, ele põe as portas em push-pull para ganhar velocidade e para ficar independente. Essa é a parte importante, é o grande avanço do I3C. Por causa de ser push-pull, ele fica independente da capacitância da linha. Ele consegue puxar a linha para cima e para baixo, ele não depende de uma carga RC, que nem a gente viu, né, nos desenhos que o Kano-san mostrou nos slides anteriores. Então, ele consegue acelerar bastante e evitar distorções na linha. Durante o tempo a capacitância das linhas ainda é importante quando a gente está falando da parte esquerda desse slide, que é quando ele está em modo push-pull. Nesse modo aqui, está igualzinho ao que era na I2C. Então, há que se ainda tomar cuidado, tá, para evitar problemas aí na comunicação por distorção de sinal. Tá? Os modos de operação de I3C são basicamente o Single Data Rate, em que ele vai trabalhar com 12.5 megabits por segundo, o Dual Data Rate,
tá? Com 25 megabits por segundo. Ele tem um modo ternário, em que ele tem mais do que bit 0 e bit 1, ou seja, ele tem um bit ternário. Quem tem idade suficiente talvez se lembre de um dispositivo da Motorola, que era um controle remoto, que usava 0,1 e meio, ou seja, ele usava uma tensão intermediária, tá? Ou tipo, algo de alta impedância, para poder dizer que tem um terceiro valor de bit. Aí, então, com isso, ele consegue triplicar, tá, a velocidade. E ainda tem o modo multilane, em que eu tenho várias linhas de dados para uma linha de clock. E aí, cada linha de dados dessa pode transmitir isso daqui. Se a gente considerar 4 linhas de dados a dual data rate, eu chego na casa de 100 megabits por segundo. Se eu considerar 8 linhas de dados, eu nem sei se tem ou vai ter um dispositivo assim, eu consigo chegar aí em 200 megabits por segundo, tá? Então, ou seja, a I3C promete fazer coisas muito legais, tá? E atingir velocidades muito altas de comunicação dentro de uma placa, com um roteamento relativamente simples comparado com interfaces que vieram antes, como I2C e SPI. Muito bem, o protocolo I3C, né? Então, como é que funciona uma escrita no protocolo I2C, aí na parte de cima da figura, tá? Então, no protocolo I2C, como o Canusan explicou, tem um start bit, tem um endereço, que é tipicamente 7 bits, tá? Tem um bit de ACK, que é o target que manda, aqui pelas coresinhas do lado direito, ali você vê que controller é verde, e vermelho seria o target, tá? Então, no I2C ele mandava start bit, endereço, e aí o target responde com o ACK, e aí o mestre escreve ainda 0x07, ou seja, 7 hexadecimal, e aí o target ainda responde com um ACK e termina a transmissão com um stop bit, tá? Que é esse pezinho que tem à direita. No I3C, só tem o primeiro ACK, ou seja, manda start bit, endereço, tá? E ACK, aí manda o 7 hexadecimal, e aí tem um bit de paridade, tá? E aí, finalmente, tem o stop bit. O bit de paridade serve para indicar que esse byte que foi mandado, tá? O 07 em hexadecimal, tem um certo número de bits, par ou ímpar, depende do tipo de paridade, tá? Então, o próprio dispositivo escravo consegue detectar aí se ele recebeu o dado correto ou não. No caso da leitura, tá? Eu tenho aí o I2C, tá? Em que o mestre vai mandar start bit, endereço, o dispositivo responde com ACK, e aí responde com dados, e finalmente um bit de NAC, no caso do I2C, tá? Na figura de baixo, de read, para dizer que ele acabou de transmitir. Acho que o Canusan mencionou isso, mas quando tem múltiplos bytes de dados, para fazer a leitura, o dispositivo o target vai mandando dado ACK, dado ACK, dado ACK, até que chega uma hora, no último byte que ele manda dado NAC, para indicar, então, que a comunicação, que os dados que ele tinha para mandar acabaram. Isso não é erro, tá? Ou seja, o NAC, nesse caso, é indicado para dizer para o mestre que o target terminou a comunicação, tá? No caso do I3C, novamente, não tem isso. Ele simplesmente vai mandar um bit de paridade no final de cada dado. Então, ele vai mandar dado, paridade, dado, paridade, dado, paridade. Tá? Então, essa é a diferença principal entre os blocos de comunicação desses dados. No caso de uma escrita, tá? A I3C basicamente vai escrever start bit, endereço, ACK, o 7 hexadecimal e o... Perdão, peraí. Assim. O detalhe que eu perdi aqui. Então, aqui a gente viu como funcionam esses frames. Beleza. No slide anterior, a gente tinha falado sobre pull-up e push-pull. Na parte de baixo dessa figura, vocês conseguem ver aí, tá? Em qual parte da comunicação a gente está em Open Drain. Então, como eu havia dito, tá? A primeira parte que vai de start bit até o ACK,
tá? Ele fica em Open Drain e a velocidade é relativamente baixa. Relativamente baixa, a gente está falando em 1 MHz ou até 3.4 MHz. E na segunda metade, que seriam dados e start e bit de paridade, até o final, ele vai em push-pull. Tá? Então, dessa maneira, a I3C ganha muito mais velocidade do que uma I2C. As principais desvantagens da I3C. A I3C ela suporta só 50 picofarads de capacitância no bus. Tá? Então, é fácil, né, com um número relativamente baixo de dispositivos, aí a gente atingir isso. Tá? Então, como a I3C é um padrão relativamente novo, né, praticamente aí os caras estão nas primeiras specs, a MIP Alliance ainda está trabalhando para poder melhorar isso de alguma maneira. Tá? A principal possibilidade é o pessoal investir em circuitos de repetição, né, repetidores, como a gente mencionou aí para a I2C. Tá? A I3C hoje está especificada para tensões mínimas de 1.2 volts de trabalho, e a gente já tem aí processadores no mercado que estão abaixo dessa tensão, tá? Como a gente falou, 0,9. Então, nesses casos, novamente, a MIP Alliance está trabalhando para ver como é que faz para chegar em níveis de tensão mais baixos ainda. Tá? Estão trabalhando na tecnologia para isso. Então, 1.2 volts é o que foi especificado aí na spec básica do I3C. Tá? Existe uma característica que a gente não se aprofundou aqui, que é o IB, que significa In-Band Interrupt, tá? Que é esse terceiro tópico que está no slide, que ele aumenta a latência do bus. Tá? Então, isso é algo que está claro e, né, é algo que o pessoal ainda assim, pensa em como é que vai fazer para melhorar isso. Tá? Ou seja, o IB ele eliminou as linhas de interrupção que a gente tinha na I2C. Então, é importante entender isso. Como é que o cara faz isso? Tá? Essa é uma parte legal. Tá? Vou explicar rapidamente o IB, apesar da gente não ter desenhos aqui, eu espero conseguir não confundir muito o pessoal. Qualquer target que está precisando de conversar com o controlador, ele pode emitir um IB, como eu disse, In-Band Interrupt. Tá? O que ele faz? Ele puxa a linha de dados para baixo. Tá? Ao puxar a linha de dados para baixo, o controlador ele vai perceber que a linha foi puxada para baixo e não é ele que está puxando, e aí ele emite uma série de clocks, tá? Para que o dispositivo que está puxando a linha para baixo jogue o dado dele para o controlador saber com quem que ele tem que falar, ou seja, quem tem um dado pronto. Provavelmente, a essa altura, vocês devem estar se perguntando, tá, mas e se dois dispositivos quiserem mandar dado ao mesmo tempo e os dois puxarem a linha para baixo? Bem, eu teria uma colisão, certo? Ou seja, eu teria, quando o controlador mandasse os clocks, os dois dispositivos tentariam mandar, tá, seu endereço. Isso ia dar uma bagunça no bus. Só que o pessoal já pensou nisso também. O que acontece? Na I2C e na I3C, o dispositivo manda primeiro o bit mais significativo de endereço. Né? Na verdade, os bits mais significativos sempre, tanto para endereço quanto para dados. Então, os dispositivos que tiverem um menor endereço levam vantagem. Por quê? Porque quando o cara começa a transmitir o bit mais significativo dele, ele manda um 0, e o outro target que também abaixou a linha mandou um 0, ou seja, tem dois dispositivos concorrendo, dois targets concorrendo pelo bus, os dois mandam 0. Quando um deles tiver um bit 1 e o outro tiver um bit 0, aquele que tiver o bit 0 vai prevalecer, porque a gente está falando de uma linha que tem um pull-up. Né? Durante esse tempo, a gente está falando no modo Open Drain de operação de dados.
Então, o target que puxar a linha para baixo e o outro não fizer isso, aquele que não puxou a linha para baixo, ou seja, que tem um bit 1, tá, no endereço, enquanto o outro tem o bit 0, ele vai perceber que, tem um outro cara com mais prioridades do que eu, ou seja, que tem um endereço mais baixo que o meu. Então, eu paro de transmitir na mesma hora para evitar a colisão. Esse sistema é muito parecido com o sistema usado na interface CAN, usado em veículos e redes industriais. Tá? Então, esse sistema de detecção de colisão, na verdade, para evitar colisão, né? Ele é usado tanto em interfaces CAN, quanto, nesse caso, nessa característica de IB da I3C. Tá? E a I3C, como é muito nova, ela ainda precisa melhorar, né? O último tópico aqui, precisa melhorar as specs, tá? Ou seja, isso é muito comum, quem já acompanhou o nascimento de padrões, eu acompanhei um pouco o YSUN, tá? E as primeiras specs, elas vêm, assim, com uma série ainda de brechas que precisam ser resolvidas, né? Então, a I3C ainda tem coisas a serem resolvidas, mas em breve, ou seja, com o futuro vai ser com o I3C substituindo a I2C, com vantagens, como a gente pôde ver aqui durante essa apresentação. E é isso, pessoal. Agora vocês podem mandar ver nas perguntas aí para a gente ver se alguém tem dúvida. Obrigado, Wellix. Obrigado, Yoshinori. Obrigado, Wellix, pela apresentação. Eu acho que foi bem esclarecedor aí. O pessoal gostou bastante. Um feedback bem legal aqui com relação às perguntas que a gente fez aqui. Eu coloquei algumas perguntas também. E o pessoal respondeu todas. Então, vamos a perguntas e respostas. Deixa eu chamar, então, o Matt, come here for the webinar room. Open your camera, please. Ok. Yoshinori and Wellix. Yes, sir. Então, pessoal, a gente vai fazer em português e qualquer coisa a gente chama o Matt também para participar, beleza? Vamos lá, então, para a primeira pergunta. Pergunta do Tom. Na I2C, você pode mover o mestre para um dos controladores e vice-versa? Eu acho que essa pergunta, então, vai para o Yoshinori. Mover o mestre para um dos controladores? O mestre, assim, ele é multimestre, né? O barramento I2C. Se eu entendi a dúvida, se o mestre pode ser também um slave, né? Talvez seja isso. E isso é possível, sim. Ele só tem que definir exatamente o endereço, né, que ele vai adotar todo o procedimento com o periférico deveria estar cadastrado, né? Então, você faz a comunicação, aquele mesmo protocolo, né? Start bit, endereço, write, read, né? Se você vai ler ou vai escrever nesse segundo mestre aí, por exemplo, um micro comunicando com outro micro. Tá? Então, é possível, sim, mas sempre dentro do padrão, do protocolo, seguindo as mesmas práticas que já são conhecidas, tá? Então, dá para você fazer essa comunicação. Não é comum, mas é possível. Eu tenho certeza que já tem várias bibliotecas já disponíveis que dão exemplos nesse tipo de combinação. Sim. Obrigado, Yoshinori. Aliás, essa, só complementando, sim, Thiago, essa foi uma das vantagens interessantes da I2C no começo lá dos tempos, porque a SPI ela só admitia um mestre, né? E a I2C você podia ter múltiplos mestres. Ok. Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Tom sobre... Eu acho que vou fazer essa pergunta direto para o Math, em inglês. Math, are these new devices unique to Nexperia? Do they have second sources or other manufacturers that use I3C? So this question is about I2C, right? The I2C products that were shown in the beginning of the presentation? Yes, the NPIs. Yeah. So the NPIs, those products actually exist. So there is competition, and they could be second source. Ok. Então, traduzindo, pessoal, sim, existem sim competidores. Tem outros sources além da Nexperia. Math, does Nexperia I2C roadmap
include other devices like LED drivers, temperature sensors, RTCs? As far as like other products such as LED drivers, that's something we're currently investigating and, just looking at to see what would make sense for future development. Thanks. But yeah, to answer your question, I think what we're trying to do is expand our I2C portfolio product line, right? So we are actively mapping and just planning for the future. Thanks, Matt. Então, traduzindo, pessoal, sim, e essa é uma informação direto lá do desenvolvimento deles, né? Eles estão olhando com atenção aí para aumentar o portfólio. Ele disse que vai aumentar o portfólio de produtos, sim, e que o LED drivers eles estão verificando, estão olhando para os LED drivers e pode ser que no futuro isso venha a fazer parte. Só que está em investigação ainda, pessoal. Então vamos lá. A próxima pergunta do Evandro. Essa pergunta eu vou fazer para o Yoshinori. Como o controller sabe que os barramentos estão livres e podem iniciar a comunicação? O barramento está livre. Então, o momento de descanso, digamos assim, né, do barramento I2C é quando os dois assim, barramentos, o barramento de dados e o barramento de clock estão em um. Então, quando estão na posição de descanso e um dos controladores que estiver nesse barramento quiser comunicar, ele baixa o SDA, né, e dá início, então, aquele start da comunicação. Então, a pergunta é quando ele sabe que está livre para iniciar a comunicação? Quando o barramento está em descanso, tá? Os dois em nível lógico 1, tá? Aí, a partir desse momento, ele já pode disparar um start e procurar, indicar assim, ele avisa no barramento com quem eu quero conversar, né? Qual dos periféricos? Ele dispara o endereço lógico desse periférico, o periférico respondendo que está presente e aí inicia a troca de dados de um para o outro. Tá, joia. Obrigado, Yoshinori. A próxima pergunta é para o Welix. Existe algum produto I3C disponível já, Welix? Essa pergunta eu vou reendereçar para o Matt. So, Matt, are there any I3C products available yet in the market? Not necessarily Nexperia, but are you aware of I3C devices in the market? I think if there are, it's very, very few. I remember in my investigations in the past, I think I landed on one such product, but as noted, it was just one or two devices, right, in the entire landscape. Right now, as you know, the I3C is getting further developed and just standardized. But, that's something, again, that we're actually actively looking forward to in the future. I3C is included in our future plans, so that's something we're excited about as well. Ok, so como o Matt disse, tá, então são muito poucos, ele já fez uma pesquisa aí, achou pouquíssimos dispositivos aí, alguma coisa assim relacionada com sensor de toque, né, alguma coisa assim, tá, mas isso é explicado também pelo fato do padrão ser muito novo. Então, ainda tem algumas, como eu mencionei no final da apresentação, ainda tem algumas coisas para serem acertadas nesse padrão I3C, tá? E aí a gente acredita que quando isso acontecer, a gente deve ter um número bem maior de dispositivos sendo suportados. Tá, joia. Obrigado. Próxima pergunta do Wellington. Qual a distância máxima de transferência suportada pela I3C? Com o aumento de velocidade de transmissão, tem mais risco de perda de dados, certo? Welix? As difíceis você joga para mim, né, Thiago? Caramba, cara. Tá. Na verdade, não existe uma distância máxima de transferência, tá? O que a gente tem em termos de limite é a capacitância. Então, 50 picofarads são o que vai realmente determinar se a transmissão 50 picofarads do I3C, né, que eu mencionei lá no final, é o que vai determinar, tá, a que distância a gente vai colocar. Então, isso vai depender dentro da placa, né?
Essas interfaces não são feitas para comunicação de longa distância, como um RS-485, por exemplo. Tá? Então, o I3C é voltado para uma distância relativamente curta, mais curta ainda do que a I2C, né? Porque as capacitâncias que ela suporta são menores. Lembrando que, se a I3C fosse push-pull o tempo todo, você não teria esse problema. Uma RS-485 é push-pull o tempo todo. O fato dela, em parte da comunicação, ser open drain, né, faz com que ela seja susceptível à capacitância do bus, que vai distorcer o sinal, vai causar risco de você ter, se aumentar muito a velocidade, você ter distorção. Então, e obviamente, aumentando a velocidade, você tem realmente mais problemas aí de risco de perda de dados. Obrigado, Alex. O Thiago complementa a pergunta do Wellington e comenta que existem dispositivos I2C que são conectados na placa com cabo, até mesmo o HDMI usa. Será possível fazer isso com I3C ou só mesmo questão de capacitância na linha? Ainda é a capacitância na linha, e aí, se você baixar a velocidade, você pode lidar com capacitâncias maiores. Né? Então, isso, em geral, é o que é feito, mesmo no HDMI, ali ele vai trabalhar, né? O cabo HDMI tem um shielding muito interessante, dependendo de como o pessoal faz a interface que tem ali no HDMI, você pode ter uma comunicação um pouco melhor. Tá? Eu nunca observei em detalhes como é uma I2C dentro do HDMI. Essa é uma boa pergunta, por causa do fato de estar trabalhando dentro de um cabo. Tá, joia. Obrigado, Alex. Obrigado, Thiago. Obrigado, Wellington. There's a question for Matt now. It's from Javier. Do you have an example, one case, that I3C fits better than the standard I2C? Yeah. So there's a lot of advantages of I3C over I2C. One such is, I believe in the presentation, one of the slides showed the differences between I2C, I3C, and SPI. What you'll notice is that I2C, usually with the I2C devices, you'll notice some type of interrupt mechanism that's a digital output. Whereas with I3C, you could have that included in the band, so that's within the actual the mesh. You could actually communicate that over the bus itself. And not only that, so through that interrupt mechanism, you could actually publish data. So not only is it just a digital 1 or a 0 that you could communicate as an alarm, you could actually communicate a code with that alarm through I3C. And I think another slide showed power savings, right? Whereas, I2C is very not as power efficient, right? Just because it doesn't have that push-pull stages, has open drain. So basically, you're at the mercy of the pull-up resistors, right? And so in I3C, there's the SCL, which is always push-pull, and then there's SDA, which is the combination of push-pull and open drain, right? So you're actually able to improve upon those power savings, right, with those communication. And there's a couple of more that I'm trying to remember to come to head, but those are kind of like the primary ones, right? There's dynamic addressing, right? Dynamic addressing, so in I3C, you could actually assign addresses to all the different target devices on your system dynamically. And that's another advantage, right, over I2C. Thank you, Matt. And, Thank you. Yeah. Pessoal, vamos traduzir de forma bem sucinta e o Alex me complementa. Tem vantagens elétricas, tá, com relação aos pinos. Tem vantagens com relação a endereçamento dinâmico. Tem um mecanismo de interrupção que funciona no próprio barramento, né, e não é um e zero. IBI. Exato. E o que mais, o Alex? Interrupt. E o que mais que ele disse? Não, mas basicamente são esses mesmos. Ou seja, primeiro a complexidade do roteamento, né, da fiação, que é aquele slidezinho lá que tinha uma maçaroca de fios embaixo, e aí mostrando que no caso da I3C você teria basicamente apenas 2 linhas, você não precisa de nada mais, não precisa de chip selects, não precisa de interrupções, tá? Então com apenas 2 vias você consegue comunicar todo mundo,
com alta velocidade, ainda garantindo que dados não são perdidos, porque você tem um mecanismo de interrupção por meio dessas próprias linhas, por meio do SDA, que ele é abaixado no momento que o cara precisa transmitir dados. Se chegou um dado novo, qualquer target pode abaixar a linha, tá, de dados, né, o SDA, e o controlador ele vai perceber isso e ele vai começar a pedir, ele começa mandando um burst de clock, né, para o cara que está abaixando a linha de dados, ele mandar o endereço dele. Aí o controlador já sabe quem ele é, tá, e pode continuar mandando clock aí para fazer a leitura do cara, tá? Então o controlador vai saber quem está mandando dado para ele nessa hora, e esse é um recurso bem interessante. Obrigado, Alex. A velocidade de dados, lembrando, né, no máximo 3.4 MHz versus 25 MHz, ou versus centenas de megahertz, ou megabits por segundo, ou até centenas de megabits por segundo, quando a gente fala em multilane, tá? Então tem várias vantagens interessantes sobre esses caras. Um último item que ele comentou também é na questão de consumo. Realmente, assim, a redução de consumo por não usar o PUAP, ou seja, usar o PUAP só parcialmente, reduz aí quase de 4 vezes, né, comparado com uma comunicação I2C. Verdade. Bom, obrigado a todos. O Fábio Luiz pergunta o seguinte, ele pergunta sobre o switch I2C. Então, eu vou fazer essa pergunta para o Alex. Pode ir direto para o Matt, porque quem tem que responder isso é o Matt. Ok. Matt, this is for you. Nexperia NCA 9548 I2C switch. Do I have to select the subnetwork that I'm going to participate using the I2C protocol, or do you have pins to select the switch, the right port? The switch port. The switch port. I see. Yeah. There's different variants, but that product will use I2C. Okay. So you use your I2C to select the port, right? Or excuse me, I misspoke. There's 3 different address pins, so it's almost like a digital multiplexer, right? You have A0, A1, A2, right? And so for that specific one, what's not shown is actually 8 ports. And so just that binary combination, 0, 0, 0 all the way to 1, 1, 1, right? It allows you just to select which port to access. So basically you would just tie either an expander, right? You could use the GPIO expander or just your microcontroller IOs to control those multiplex address pins, right? To select which appropriate port to pass communication to. Funciona como um multiplex, né, Alex? Isso, ele tem 3 linhas de bits, tá? 3 endereçozinhos que indicam qual das 8 portas, ou seja, ele tem de porta 0 até porta 8, e aí colocando de 000 até 111, você seleciona qualquer das 8 portas. Tá joia, thanks, Matt. Tiago fez a seguinte pergunta, é a última pergunta, pessoal. Vamos nessa. Existem protocolos de comunicação um nível acima do I2C ou conversas na indústria sobre 3C, assim como o Modbus serial? Eu acho que vou mandar para o Matt. Pode ser, Alex? Manda. Matt, is there any higher level communication protocol of I2C or I3C that like serial bus, for example? I'm not too sure if I understand this question. Well, Can you repeat? there are some kind of protocols like serial Modbus. Yes. And what Tiago has asked is if there are kind of let's say higher level protocols that work on top of I2C or I3C. Oh, you mean that are compatible? Yeah, I would say nothing that I know Yeah, I don't think of. so. It's just like when you have TCP/IP, so you have the IP protocol and you have a series of protocols that work on TCP/IP. So I think it's pretty much the same kind of question. So you have a kind of a UART, and you have Modbus over UART. Mm-hmm. So this kind of thing. I see. No, I don't think so. I think it's standalone, like as you kind of. I think
Yeah. Although, of course, I3C is backwards compatible with I2C too, right? So. Right. Yeah. Thank you, Matt. Ele acha que não, mas a I3C ela é compatível com o I2C, então pode ser que, né? Protocolos Isso, que sejam usados no I2C. a pergunta do Thiago é bem interessante, porque, assim, se eu entendi direito, ele está perguntando algo do tipo, eu tenho o TCP/IP, né? E aí eu posso ter em cima dele HTML, FTP, vários outros protocolos que usam isso. Ou para usar algo mais do mundo embedded, eu tenho I3E 802.15.4, que é um protocolo de pacotes para envio de dados seriais, que é usado em cima desse cara. Você tem Zigbee, você tem 6LoWPAN, você tem YSAN, vários outros caras. Então, se em cima do I2C ou do I3C, a gente teria outros protocolos que rodam. Então, eu acho que por causa do propósito do I2C, né, que é a comunicação entre microcontroladores e não entre equipamentos, tá? Entre circuitos integrados e não entre equipamentos, acho que nunca foi pensado para usar. Não que fosse impossível, parece bem viável até. Talvez com o I3C e com as velocidades que o I3C atinge, isso se torne uma realidade e o Thiago esteja fazendo uma previsão interessante do futuro. Obrigado, Alex. Thanks, Matt. O Fernando faz a pergunta sobre o IBI. Eu acho que vou mandar essa para o Alex. Para que seja possível utilizar o IBI, o mestre deve ter um tempo mínimo em idle para permitir que algum dispositivo escravo envie uma interrupção? Uma ótima pergunta. Sim, a resposta é sim. Por quê? Para ter uma IBI, a linha tem que estar em idle. Tá? Então, a linha está em idle e aí o target, tá? Ele vai puxar a linha para baixo, o SDA para baixo, e aí o mestre, tá? O controlador que está ali olhando, ele vai perceber, opa, quem puxa a linha para baixo inicialmente sou eu, que vou mandar um start bit. Tá? Alguém puxou a linha para baixo e não sou eu. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar, tá, clock pela linha de clock, que aí o cara que abaixou a linha, ele vai então começar a mandar os dados. Tá? E aí vai mandar o endereço dele, tá? E aí o controlador reconhecendo o endereço pode continuar mandando clock para que o cara mande, por exemplo, os dados dele. Tá? Ok. Obrigado, Alex. Obrigado, Yoshinori. E thanks, Matt. Thanks for your presentation and Q&A section. Agora, eu vou abrir, então, as palavras finais aí, antes da gente trazer aquela surpresinha do final. Vou trazer, então, agora o Yoshinori, por favor. Fale aí suas palavras finais e o que o pessoal leva desse webinar. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer assim, o tempo, né, assim, a atenção que todos disponibilizaram para participar e esperamos ter acrescentado um pouco, né, ou atualizado um pouco esses 40 anos, né, que já estão de existência do protocolo I2C, quanto ele foi inovador e hoje como ele é assim usado praticamente em tudo, em todos os produtos eletrônicos. Lógico que por conta do tempo nós tivemos que fazer bastante resumido, mas recomendo então que busquem, né, o material que foi indicado na nossa apresentação para poder aprofundar e esclarecer algum tópico mais detalhado. Tá? Antes de mais nada, então, eu queria agradecer a oportunidade e a gente está à disposição, né, fora do evento aqui, para podermos assim, aprofundar algum tema, alguma solução que esteja demandando no projeto atual de vocês. Então, foi um grande prazer poder participar junto com a Embarcados mais uma vez nesse evento. Parabéns. Tá, joia. Obrigado, Yoshinori. Yoshinori, qual o seu LinkedIn? É o meu nome, Yoshinori Kano, direto, sem espaço. Tá? Exatamente. Então fica aí o contato do Yoshinori para vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez por ter participado do webinar no Embarcados aqui com a Nexperia. Bom demais. O Alex, é uma satisfação recebê-lo aqui também, né? Você já veio várias vezes aqui, já compartilhou muito conhecimento com a gente. Obrigado por ter feito essa apresentação aí junto com o Yoshinori. Eu que agradeço, Thiago. Realmente sempre uma honra estar aqui com o pessoal do Embarcados. Espero que o pessoal agora, né, realmente tenha um pouco mais de conhecimento aí sobre a I2C e sobre o que vem, né, em seguida, ou seja, a I3C.
E a gente pretende trazer outros webinars aí para o futuro sobre coisas que são realmente interessantes, tá? Das linhas que a gente representa. Então, a Nexperia é uma linha que é bastante comprometida aqui com trazer conhecimento técnico para o mercado brasileiro e tem patrocinado esses webinars. Então, também quero agradecer aí a Nexperia pelo suporte, pelo apoio aí ao nosso mercado. É isso aí, obrigado, Alex. Pessoal, qualquer dúvida aqui no Brasil, entre em contato com a Alliance Rep, tá? Que eles vão ajudar vocês aí com as soluções de vocês. Principalmente vocês estão desenvolvendo hardware, viu? Vamos lá então conversar, então chamar o Matt. Matt, please, your final words here to Brazil. Yeah, thank you for giving me the opportunity to, answer your questions and just attend this wonderful presentation. And yeah, it was very wonderful. Thank you. Obrigado, Matthew. Ele disse que agradece bastante a todos vocês que vieram aqui e agradeceu a oportunidade aí de estar presente. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas em português relacionadas a esse webinar, qualquer coisa sobre 3C e 2C, mande aí para os especialistas, o Alex e Yoshinori, tá? Vocês encontram lá no site da Alliance Rep, né, os formulários para vocês preencher, ou chama eles no LinkedIn. Os links estão aí no chat. É isso aí. Vamos nessa, então. Agora... A parte mais importante, a parte que todos esperavam. A parte mais importante. Nós vamos sortear 2 livros, pessoal. São 2 livros sobre I2C, tá? O livro se chama The Book of I2C, A Guide of Adventures. A Guide for Adventures. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês o livro, tá? Rapidinho. Esse livro aqui, compartilhando da Amazon.com. É um livro que tem lá fora, tá? Então, a gente pede paciência também para vocês, porque esse livro vem lá da Nexperia, né? Então, vai demorar um pouquinho para chegar aqui, mas quando chegar aqui, a gente manda para vocês, tá? Então, essa é a primeira coisa que nós combinamos aqui. Vamos lá agora, então, para o sorteio. Vai funcionar da seguinte maneira. Quem estava online vai participar do sorteio. Quem não veio no webinar não vai participar do sorteio. Eu já estou com a lista aqui, tá? Eu vou mostrar a lista aqui para vocês e fazer o sorteio via random.org, que é o random.com. Tiago, só para esclarecer, não são apenas os que estão online agora, são os que estiveram online durante o webinar, certo? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, Wellix, a pessoa tem que escrever aqui no chat. A gente sorteia e dá uns 40 segundos aí para ela escrever, tá bom? Vamos fazer você tá querendo... Não, por mim pode ser do jeito que você tinha falado, não tem problema nenhum, isso está ótimo. Vamos nessa. Então, pessoal, tem que escrever, tá? Se você ouvir o seu nome, você escreve aqui, que eu confiro, eu consigo conferir aqui se é você mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou compartilhar agora uma hora perigosa, porque eu vou compartilhar a minha tela toda, tá? Vamos nessa agora. Tá? Fecha as janelas que a gente não pode ver aí, Thiago. Fechei. Random.org. Ô, Thiago, você deixou o seu Windows de um jeito engraçado. Não, é Linux. Random.org. Eu escrevi random.org errado. Desculpa. Random.org. Esse é o site, tá? Eu vou gerar aqui baseado nas pessoas que estão presentes, que estiveram presentes. Foram as pessoas do número 97 aqui ao número 2. Então, do número 2, do Eduardo, até aqui o 97, tá? A gente algumas informações aqui por conta de compliance, viu, pessoal? Então, a gente não está expondo os dados de ninguém, tá? Então, sorteamos o número 55. O número 55 é o... 55 é o Matheus. Matheus, você está na sala? Se o Matheus estiver na sala, digita aqui, porque a gente verifica aqui se você tem o mesmo nome e sobrenome aqui que você forneceu. Matheus. Vamos ver se o Matheus mandou uma mensagem aí para a gente. Enquanto isso, a gente vai fazer o segundo sorteio. Número 6. Então, deixa eu marcar o 55 Matheus aqui, tá? A gente está aguardando ele falar aí. E o número 6. O número 6 é o Luan. Vamos colocar o Luan. Luan, você está por aí? Se você estiver por aqui, dá um salve aqui na... Matheus já deu um opa ali. Opa, deixa eu ver se sou o Matheus. Deixa eu ver se o Matheus... Matheus, primeiro sobrenome, deixa eu ver. É ele mesmo, Matheus Oliveira.
Meus parabéns, Matheus. Luan também, já deu ali o ar da graça. O Matheus ganhou, hein? O Luan, deixa eu verificar se o Luan que deu o olá aqui é o mesmo Luan. Sim, Luan Santos. Parabéns, Luan. Então, ó, Luan Santos e Matheus Oliveira. Funciona da seguinte maneira, pessoal. Nós vamos trazer o livro, tá, para o Brasil. Então, vai demorar umas semanas. Então, tenham paciência. E aí a gente vai mandar para o endereço de vocês. A gente vai mandar um e-mail certinho, tá, para vocês. E quem for mandar o livro para vocês já vai mandar o e-mail, porque esse endereço vai ser usado apenas para o envio do livro. Vão ser enviados sem qualquer custo para suas casas, deixando claro que o Thiago acabou de falar. Tá? Então, exatamente. Endereço no Brasil, tá? Para os seus endereços, não necessariamente casa, escritório ou algum lugar que tenha alguém para pegar esse livro, tá? Isso. Então, isso é importante. Entregar, de preferência. Exatamente. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui com o slide para a gente terminar a apresentação aqui de uma forma formal. Então, muito obrigado a todos. Obrigado mesmo pelo tempo de todos vocês. A gente sabe que a maioria das pessoas aqui estão desenvolvendo projetos e pararam um tempinho aí para estar aqui com a gente. Então, é uma satisfação recebê-los aqui. Obrigado, Yoshinori, Welix e Matt. Thanks, Matt. See you next Muito obrigado, Thiago. Valeu. Um abraço. Parabéns, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, então, a gente se vê no próximo webinar ou próximo evento. A gente se vê. E amanhã tem live no Embarcados, tem várias coisas acontecendo no Embarcados. Esperamos vocês no próximo evento. Obrigado. Muito bom. Muito bom.